Olhos e ouvidos atentos, vai começar. Sua evolução tá no ar. RS Podcast. Olá, bem-vindo a todos ao primeiro episódio da RS Podcast. Hoje, com muita alegria, venho apresentar mais um braço da nossa plataforma RS Sport Performance. Um projeto que começou há uns 6 meses atrás, onde o intuito era levar conhecimento e experiência para quem não tem muito acesso ao esporte. Aquelas pessoas que não estão envolvidas, com o dia a dia. E hoje, com muito prazer, venho apresentar um grande amigo e um grande profissional, João Elton. João Elton, fazendo já uma breve apresentação, é o terceiro guia brasileiro aqui no Emirados Árabes. E hoje, como o primeiro e o segundo não se encontram mais aqui, é o guia mais antigo. Então, nada mais justo de trazer uma pessoa que tem um conhecimento vasto nesse mundo árabe e trazer conhecimento e experiência para quem tem interesse de um dia vir trabalhar para o lado de cá. Então, João, quero te agradecer o convite. Eu que agradeço aí o seu convite, né? É um prazer também, sempre uma honra estar contigo e poder dividir com as pessoas aqui também a nossa experiência aqui, vivendo nos Emirados, né? Que é um país totalmente diferente da nossa realidade lá do Ocidente, do Brasil principalmente, né? Estamos aí para fazer esse compartilhamento de experiências e visões dessa região do mundo. Tá bom, muito obrigado. Então, o João, hoje ele vai, eu acho mais importante agora nesse momento, ele fazer uma contextualização, do sociocultural aqui do país, do Emirados, e já fazendo o link também, com os países vizinhos de toda essa área aqui do Golfo, o Bahrein, o Catar, a Arábia Saudita, Omã, Iêmen. Então, ele vai ter um conhecimento muito vasto aqui no país, no Emirados Árabes, mas ele vai fazer esse link também. Então, João, hoje eu estou te dando a palavra aí e espero aí que você possa se sentir bem à vontade, porque aqui é um bate-bola, é uma troca de ideia, então fique bem à vontade. Pois bem, os Emirados é um país aqui na Península Arábica, né? São 7 países aqui na Península Arábica. 6 dos países são monarquias absolutistas, né? E tem o Iêmen, que é uma república. Então, no total, são 7 países que compõem aqui a Península Arábica. Os Emirados é o mais desenvolvido, o mais, digamos assim, progressista dessa região, aquele que buscou o desenvolvimento mais rápido, se abriu para o mundo, e principalmente o Dubai, né? Dubai foi aquela cidade que se destacou e continua se destacando hoje. E os Emirados teve esse papel de abrir o mundo oriental aqui para o Ocidente, e mostrar para os vizinhos todos que é possível desenvolver-se, é possível prosperar e continuar islâmico, continuar árabe, continuar com a tradição e a cultura. Nisso aí os Emirados tiveram um papel fundamental. As culturas dos 7 países aqui são semelhantes, né? São países de origem tribais e nômades, né? A maioria da população vivia nos desertos, várias tribos viviam por aí, não existiam essas fronteiras que existem hoje em dia. Essas fronteiras são resultado do imperialismo, né? do colonialismo ocidental que veio aqui e impôs as fronteiras. Então criou-se aí 7 países aqui na península. Mas antes eles viajavam livremente aí pelos desertos porque não tinha fronteira natural. Se você sair daqui para a Arábia, é areia e mais areia, né? Não vai ter nenhuma barreira entre os dois lados. Mas hoje em dia, claro, tem a fronteira entre os Emirados, a Arábia, o Omã, né? Que foram criados pelos britânicos, que era quem dominava essa região, né? Durante quase 200 anos, essa região foi protetorado britânico, né? Mas já passaram por aqui os portugueses, já passaram os holandeses, os franceses, os turcos, persas. Muitas civilizações passaram por aqui. Teve essa sobreposição de civilizações. Então é uma região que está no centro de várias civilizações, no centro do mundo. Você está entre 3 continentes, a Ásia, a Europa e a África, né? Então várias civilizações passaram por aqui e principalmente o Dubai sempre foi aberto para o mundo, sempre foi um lugar onde as civilizações se cruzam, né? Onde o comércio acontece, né? E acontecia e continua acontecendo até hoje, né? Tem um canal aqui no centro de Dubai que sempre foi o lugar onde as pessoas congregavam ali fazer trocas comerciais, mesmo antes de existir Dubai, mesmo antes de existir os Emirados, né? A história dos nômades é muito antiga, eles vivem aqui há milênios, né? Agora os países são jovens, os países são muito novos. O mais antigo aqui é o da Arábia Saudita, com 70 anos de existência somente, né? Os Emirados têm 54 anos. Então, assim, são países muito jovens comparados com os nossos,
mas conseguiram desenvolver bastante, principalmente os Emirados Árabes Unidos conseguiram ser aquela lanterna, né? Aquele farol que mostrou para essa região que é possível você desenvolver, sim, é possível você se abrir, é possível ser flexível e continuar com as tradições. E eles viviam de quê? Eles viviam da pesca? A maioria da população era nômade, né? Vivia no deserto. Então, eles viviam de cuidar dos camelos, de cuidar das plantações de tâmara, fazer trocas comerciais, né? Eventualmente havia guerras entre as tribos, e uma parte da população vivia na costa, né? Vieram pescadores, então eles viviam da coleta de ostras para tirar a pérola e pesca normal e construção de barcos. E esses dois grupos se cruzavam, e muitas vezes o grupo fazia a mesma coisa. Uma parte ficava no deserto, de vez em quando eles vinham para a costa, outros iam para as montanhas, sempre tiveram essa mobilidade e esse dinamismo de estar onde tem as oportunidades, né? Quando estava muito ruim aqui na costa, o pessoal ia para o interior, né? Ia levar coisas para trocarem lá com as outras tribos. E quando melhorava aqui na costa, eles vinham fazer os mergulhos para pegar as ostras, né? E fazer a pesca. Então sempre foi bem dinâmica essas tribos daqui da região. Eu escutei uma vez, é uma curiosidade até minha, o nome de Dubai, ele tem associado a pedra, alguma coisa preciosa, não tem? Não necessariamente. Dubai tem várias teorias porque esse nome Dubai, né? Uma das versões fala que era por causa de dois amigos indianos, né? Eles moravam na beira do canal e tinham duas casas lá, e dois em hindi é do, e Bai é irmão. Então tem uma das teorias, né? Outra teoria fala que vem de um lagarto que tem no deserto, um lagarto que tem a cauda espinhosa. Por causa do canal é todo curvado aqui assim, então parece o lagarto quando ele está caminhando. Dubai, virou Dubai, né? Mas não tem uma versão oficial qual a origem do nome Dubai. São versões, são teorias somente, né? Como todas as outras cidades também em volta. O país é muito novo, né? Então, assim, quando você está novo, você primeiro é criar o país, primeiro é criar a identidade. Agora, os intelectuais dessa nova geração vai começar a pensar o porquê de Dubai, o porquê de Abu Dhabi, o porquê de Fujairah, vão começar a pesquisar e estudar a origem desses nomes, a origem das comidas, das roupas, das tradições. Sim. Essa nova geração de pessoas que estudaram lá fora, que aprenderam lá no mundo ocidental e agora vão pensar a sua própria cultura, a sua própria tradição e investigar isso, né? E o país desenvolveu de verdade a partir do petróleo, da descoberta do petróleo, né? Isso. O petróleo foi muito importante, né, para o desenvolvimento do país, mas foi separado, né? Quando descobriu-se o petróleo aqui, não existiam os Emirados ainda. Essa região toda era protetorado britânico, então, quando descobriu-se o petróleo, cada estado tinha sua própria política, tinha seu próprio projeto de desenvolvimento. Abu Dhabi foi encontrado antes, lá em Abu Dhabi foi em 1958, e Dubai em 1966, quando acharam o petróleo aqui. Só que Dubai sempre teve uma visão mais aberta, Dubai sempre foi um lugar mais aberto para o comércio, para o mundo, sempre buscaram desenvolvimento, sempre buscaram projetos e investimentos para cá. Eles sempre foram mais ambiciosos, né? Abu Dhabi é mais tradicional, mais conservador, mais resguardado. Dubai sempre foi aquele que arriscou mais, né? O resultado é que hoje Dubai é muito mais desenvolvido fisicamente. Se você olhar a cidade de Dubai e olhar as outras cidades, Dubai está muito mais desenvolvido fisicamente, mas não necessariamente é mais rica. Todo mundo acha uma coisa interessante, que todos acham que Dubai é mais rico do que Abu Dhabi, né? Porque Dubai você vê todo esse luxo, toda essa exibição de riqueza e luxo, né? Essa exuberância, eu gosto de falar essa palavra, exuberância, mas na verdade quem é rico de verdade é Abu Dhabi. Eu gosto de fazer um link também, uma vez eu escutei isso e eu acabo sempre reproduzindo. Sim. Que o Dubai seria, assim, no nosso contexto do Rio de Janeiro, né, é uma cidade mais turística. Então Sim. seria como se fosse o Rio de Janeiro. E Abu Dhabi seria como se fosse São Paulo, é mais envolvida por business, né? Dubai, Dubai é os dois, né? Dubai é business e Dubai é turismo também, né? A cidade foi feita para isso. A diferença entre Dubai e Abu Dhabi, basicamente, é que Abu Dhabi é uma cidade administrativa primeiro, é mais conservador, é mais tradicional. Lá está a riqueza de verdade do petróleo, eles têm a sexta maior reserva de petróleo do mundo, então lá é mais tranquilo, mais devagar. Eles fizeram a cidade, uma cidade planejada, igual a Brasília, foi uma cidade feita em 3 anos. Entre 1970 e 1973, eles construíram a cidade. Assim, ó, né? Que é típico daqui. Só que, como acontece com a maioria das cidades planejadas, ela ficou parada no tempo, não teve aquele desenvolvimento progressivo. Enquanto que Dubai começou a desenvolver a partir da década de 60, com dinheiro, já com o dinheiro do petróleo, então nunca parou. Dubai foi um processo de evolução assim, ó, e continua aumentando até hoje, né? Crescendo e desenvolvendo. Então tem essa diferença básica entre eles. O Abu Dhabi ficou mais tranquilão, não tinha essa visão de turismo lá em Abu Dhabi, né? Lá é mais a cultura e tradição, enquanto que Dubai foi uma cidade feita para o turismo. Uma cidade organizada para turismo, para o financeiro, para investimento, para desenvolvimento, né? A cidade foi feita para isso e pensada para isso.
É um projeto de longo prazo. Começou na década de 60. Toda uma coisa que o pessoal acha que assim, Dubai foi feito assim de uma hora para outra. Não. Esse projeto todo foi pensado lá na década de 60, pelo falecido Sheikh Rashid. Ele foi a pessoa que imaginou e visionou a cidade. Né? Por isso que ele é considerado o pai da moderna Dubai. Porque foi ele quem visionou como essa cidade, que era uma vila de pescadores, iria se transformar na metrópole que é hoje em dia, né, com 4 milhões de pessoas. Então foi um processo e continua crescendo, continua indo. E a cereja do bolo, né, de Dubai, aqui desse mundo árabe, aqui do Emirados, eu posso dizer que é a segurança e a organização do Estado, né? Sim, sim. A gente se sente seguro de andar aqui de madrugada, saber que não tem uma violência de assalto, de as coisas que a gente, do Brasil, que a gente tem essa origem, acaba melindrando muito a nossa vida, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Pois é, os Emirados é uma federação de 7 monarquias absolutistas, né? Cada estado é autônomo, eles têm altíssimo grau de autonomia, cada estado se desenvolve como pode, como quer, mas na questão de segurança eles são integrados, isso aí é paramount a segurança aqui. As polícias são muito bem treinadas, muito bem preparadas, muito bem pagas e equipadas, câmaras de segurança para tudo quanto é lado. A polícia secreta, o CID, fica circulando pela cidade também para ver se está tudo ok. Então, a questão de segurança aqui assim, eu acho que é uma das cidades mais seguras do mundo, se não for a mais segura do mundo, né? Para você ter uma ideia, em Dubai nós temos 400 mil câmeras de segurança, e aumentando mais ainda. Né? Porque a presença do Estado não está só na física mesmo, civil policial, né? Está nas câmeras. Nas rodovias, eu acho que todas as rodovias tudo quanto é lugar. E nas praias, por exemplo, eles estão usando drones para fiscalizar as praias, né? Você vai no aeroporto, tem câmera para tudo quanto é lado, nos shoppings. Né? E outra coisa também interessante sobre a sociedade deles aqui, que as pessoas se sentem responsáveis pelo que acontece na cidade. Não é só a polícia, né? Se você está andando em algum lugar, você vê alguém fazer coisa errada, você sente aquela obrigação de falar assim, ó, por que você está fazendo isso? Né? Vou chamar a polícia para você, entendeu? Então, assim, é diferente de outros lugares. Né? Por exemplo, na maioria das vezes a gente sai de casa e nem tranca a porta de casa aqui, né? Isso não tem preço, sabe? A questão da segurança, de você andar tranquilamente qualquer hora do dia e da noite aqui. O Sheikh costuma dizer assim, se uma mulher está andando meia-noite em Dubai sem qualquer risco, sem sentir qualquer medo, com certeza ela está em Dubai. E o índice de roubo de carro aqui é 0%. Não existe. É zero. Né? Isso aí não existe esse tipo de criminalidade aqui. Pode até acontecer, mas é muito raro e não tem para onde correr. Vai correr para onde? Né? Assim, não tem criminalidade zero, nenhum lugar do mundo tem criminalidade zero, porque é da natureza humana cometer crimes, né? Mas, comparado com outros lugares, a criminalidade aqui é baixíssima. Né? Crimes violentos, baixíssimos, assalto não existe, assalto à mão armada, isso não existe aqui. Puxador de carteira, que é uma praga na Europa e em outros lugares, aqui não existe isso, eles não se deixam criar aqui. Né? Porque lei e ordem está paramount, lei e ordem está acima de tudo. Como eles costumam dizer sempre, não tem desenvolvimento se não tiver lei e ordem. Ninguém vai colocar o dinheiro aqui, isso aqui está bagunçado, isso aqui não tem garantia de segurança, não tem lei e ordem. Né? E o Estado também, ele não vive só da segurança, né, e da organização, mas também vive de educação, né, do dia do amanhã. Então, eu queria saber de você qual o tipo de investimento que o governo faz na educação, na cultura da sua população. A partir da década de 60, eles começaram a investir pesado na educação. Primeiro, os estados separados, Dubai foi pioneiro nisso daí, né? Dubai criou as primeiras escolas aqui, né, privadas na época. E com o advento do petróleo, eles começaram a criar as escolas públicas e começou o processo de educação em massa das populações. Né? Dubai e Abu Dhabi fizeram isso separadamente e depois integraram dentro do país, quando criaram os Emirados. Então, o governo aqui investe altíssimo na educação. Né? Todas as escolas aqui são muito bem preparadas. Né? Eles trazem professores, inclusive, de fora, porque eles não têm gente suficiente. Né? A população deles é pequena. Quando criou o país, era uma população minúscula. Né? Eles fizeram uma campanha para aumentar a população, incentivar o pessoal a casar cedo, ter mais filhos, né? Até hoje dão incentivos para isso, né? E o governo investe muito na educação, inclusive mandando as pessoas estudar lá fora. Aqui em Dubai, no caso específico do Dubai, eles mandaram para Londres, mandaram para Inglaterra, né? Abu Dhabi geralmente manda o pessoal para os Estados Unidos, né? Cada estado manda para diferentes regiões do mundo para buscar o conhecimento. E o que é interessante, as pessoas vão lá e trazem, porque são comprometidas com as suas famílias, sua família, com o seu estado, com sua tribo, com seu clã. Aqui não existe a questão, na sociedade deles, não existe a questão do indivíduo, é o grupo. Tudo que se faz aqui é pensando no grupo, no bem-estar da sociedade. Né? Então, por isso que as coisas funcionam
muito bem aqui nessa região, por causa desse comprometimento com o seu povo. João, eu gostaria que você também falasse dessa distribuição aqui da população, né? Porque tem o povo local, né? Eu já escutei dizer que é de 15% a 85%. 85% é estrangeiro, eu não sei se o número exato é esse. Mas é importante porque a gente acaba recebendo essa influência, né, do exterior para o mundo interno aqui de Dubai. Isso. Então, assim, eu queria que você... Porque a cultura aqui é uma cultura muito tradicional. E aí acaba trazendo essa cultura do mundo externo aqui para dentro. E como é que é essa relação, né? A gente que vive aqui, a gente já consegue se adaptar ao longo do tempo. Eu aqui estou indo para a minha 5ª temporada e a gente, no início, é um pouco radical a gente bater, né, com a cultura do povo, mas eu acho legal as pessoas entenderem assim, essa contextualização. Sim, eles vêm da tradição tribal, como eu falei. Na tradição tribal e nômade, todo mundo depende de um do outro, não tem a coisa do indivíduo, né? Então isso é muito forte, a conexão entre eles, porque para você sobreviver no deserto, nessas condições muito difíceis do deserto, você tem que ter uma dependência um do outro, a interdependência, né? Então vem para a sociedade moderna, eles continuam nesse tipo de sociedade de organização social, tudo baseado nas tribos e nas famílias, nos clãs, né? Só que é o seguinte, quando criou o país, quando começou a modernizar a partir da década de 60, eles não tinham população suficiente para tocar todas essas obras que acontecem aqui, para fazer esse país funcionar. Então começou a importar os profissionais de fora. A primeira fase vieram os indianos, paquistaneses, o pessoal asiático em geral. Depois, agora nos últimos anos, principalmente nos anos 2000, começaram a vir os ocidentais. Começou a atrair bastante ocidentais, o pessoal da Ásia Oriental, né? Então é uma população muito heterogênea, digamos assim. A maioria, hoje em dia, 90% são estrangeiros, né? Os locais, os emirates, são só 10% da população. Agora imagina, você 10% da população, você controlar essa massa de estrangeiros, né? Com instituições fortes, com legislações fortes, restrições, legislações que punem se você desviar da conduta. Então é assim que é a maneira deles controlar. Então hoje em dia, o país funciona assim, quem faz a maioria do trabalho são pessoal estrangeiros, né? Os locais têm suas próprias empresas, ou trabalham para o Estado, ou para departamentos e instituições do Estado, enquanto que a massa da economia é movida para os estrangeiros, né? Aqui não tem restrição para o estrangeiro de qualquer nacionalidade ou qualquer profissão. Se é bom no que faz, vem para cá. Mas também tem vaga para os não qualificados, os trabalhos mais baixos, o pessoal que trabalha nas obras, o pessoal que trabalha na limpeza, os guardas. Tudo isso é feito por estrangeiros. O pessoal local não faz mais isso. E o governo faz campanhas para manter a tradição. Você tocou no assunto, como é que eles conseguem manter a tradição deles? Com campanhas que o governo faz com processo educacional, né? O Sheik dá o exemplo da maneira como ele age. Tudo aqui é muito bem pensado, muito bem, digamos assim, coreografado. Tudo que ele faz aqui, todo o ato dele é uma coisa muito bem pensada, né? Então, para dar o exemplo para o seu povo. E o engraçado, né, João, é que cada área específica, por exemplo, o motorista geralmente vem daquele país exato. Aí o cara que trabalha como professor vem de outro país. O cara que trabalha como lojista de lojas de shopping vem de outro país. Isso é bem... acaba ficando bem específico, né? Dificilmente tem uma pessoa que vem de fora e assim, tem uma visão bem ampla para trabalhar, né? Isso, porque assim, depende dos grupos, né? Porque quando você vai trazendo alguém da Índia, por exemplo, você traz ele vai incentivar um primo dele a vir para cá também. Daqui a pouco começa a vir muita gente daquela mesma região trabalhar aqui fazendo basicamente a mesma coisa. Os motoristas, por exemplo, né? Os motoristas de táxi, de ônibus e tudo mais, a maioria são paquistaneses. Porque o mesmo processo vai trazendo os primos e as companhias vão lá já buscar essas pessoas. Os seguranças, né? Geralmente seguranças são africanos. Tem africano, tem nepalês bastante e paquistanês, né? Então depende muito da sociedade, do que eles fazem também. Brasileiro eu enxergo aqui muito oriundo do jiu-jitsu, o futebol, e eu vejo também muita gente na área do turismo do Brasil. Mas a maioria é Emirates. Emirates Airlines, na companhia aérea daqui do Dubai. Tem bastante brasileiro, tem cerca de 2.000 brasileiros, se eu não me engano. Jiu-jitsu tem mais de 2.000 brasileiros dando aula de jiu-jitsu. O último dado que eu vi estava em torno de 2.600 brasileiros. É até bom você fazer esse link, porque o jiu-jitsu ele foi introduzido como uma técnica militar, né? Isso, foi bem interessante essa parte. Nesse contexto do Sheik mandar os filhos estudar lá fora, né? O Sheik Tarhanun, lá de Abu Dhabi, da família Nahyan, ele foi estudar na Califórnia. Lá ele teve contato com os Grace, lá com o pessoal do jiu-jitsu.
começou a praticar, gostou muito, se tornou jiu-jitsu, black belt, né, faixa preta de jiu-jitsu. E quando ele voltou para Abu Dhabi, ele trouxe parte do pessoal que trabalhava com ele lá para vir dar aula para a família dele, para o segurança e tudo mais. Começou primeiro entre os seguranças dele, depois a guarda presidencial, depois colocaram em todas as forças armadas e agora nos últimos anos foi para todas as polícias e nas escolas públicas. Antes era só lá em Abu Dhabi, agora todas as escolas públicas do país têm aula de jiu-jitsu. Inclusive nos times de futebol também. Né? Isso é muito interessante. Eu já tive atletas... Geralmente os atletas, né? Todos os Emirates, eles são obrigados... homens, né? São obrigados ao serviço militar. Isso. E aí, provavelmente, como é uma técnica militar, o jiu-jitsu, eles têm essa prática lá. Isso. Então, naquele período ali, da formação, né, deles como atleta, entre 18 e 20 anos ali, 19, eles têm que ter um período que tem que ir para a área militar. Então, geralmente, sempre quando eles retornam, eles sempre comentam, meu professor de jiu-jitsu é brasileiro e tal. Isso é bem interessante. Isso, essa presença dos brasileiros aqui é muito forte no jiu-jitsu, até por causa da língua também. Você já vê o pessoal falar português, falar algumas palavras, algumas frases em português, por causa desses brasileiros que estão lá no jiu-jitsu. Eles estão em tudo quanto é lugar no país, colocaram ele em tudo quanto é cidadezinha no interior, tem lá professores, Fujeira, em Ras Al Khaimah, onde for, tem professores de jiu-jitsu dando aula nas escolas e nos últimos anos introduziram também nos times de futebol. Né? Vários times aqui do país, vários clubes, tem lá um núcleo de jiu-jitsu. Os professores, dentro do projeto, né, os professores vão lá dar aula para essas pessoas. Porque os clubes de futebol, eles têm o futebol como carro-chefe, mas eles têm outras modalidades, né? E uma delas é o jiu-jitsu. Jiu-jitsu, né? Então, o Sheik teve essa visão, né, de levar o jiu-jitsu para todo o país, porque também ele estava tendo problema de obesidade, de problema com diabetes, por causa da má alimentação, do sedentarismo. Tudo isso que acontece quando a sociedade assentam. Eles vieram sociedades nômades, que caminhavam todo dia para sobreviver, passaram a morar na cidade, sedentário, tranquilão aqui assim, consumindo altas calorias, sem fazer exercício, né? Então as pessoas começaram a ficar muito obesas e tiveram que ter problema muito de diabetes, né? Seríssimos. E o jiu-jitsu é parte desse contexto também, dessa estratégia de colocar as pessoas a fazer exercício, de colocar as pessoas fit. Não só o jiu-jitsu, mas também o futebol e vários outros esportes que eles trouxeram para cá. O Príncipe de Dubai é famoso porque ele criou o Dubai Challenge, né? Que é sempre no mês de novembro, 30 dias de pequenos vídeos de 30 minutos para as pessoas fazerem exercício e postarem nas mídias sociais. Eles dão premiações e tudo. Né? Tudo desse incentivo de incentivar as pessoas a terem uma vida mais fit, bem legal. Mais saudável. Né? E, João, pensando em Estado, né, o que vem na nossa cabeça sempre é segurança, onde a gente já desmembrou um pouco sobre essa temática, educação, mas também a gente fala muito, a gente não pode deixar de falar na saúde, né? Sim. O que você pode trazer relacionado à saúde aqui, em comparação com o Brasil, né? A nossa saúde pública lá, o que você pode contextualizar? O Brasil tem aquele sistema lá, o tal do Sistema Único de Saúde, né? Que é bem interessante a distribuição, mas tem a questão da qualidade, tem a questão de muitos lugares não chegam. Aqui, como a população é pequena também, não dá nem para comparar com o Brasil, é um país pequeno, a população pequena. Eles não têm um sistema semelhante ao nosso, até porque os estados são autônomos aqui, isso é uma coisa muito interessante. Né? Cada estado tem seu próprio departamento de saúde, educação, é tudo a nível local. Né? Tem as instituições federais, mas o estado age separadamente, né? Autonomamente. O governo federal, nos últimos anos, tem construído hospitais federais, né? Em Sharjah, em Ras Al Khaimah, nos outros estados menores, hospitais de altíssima qualidade. Inclusive, agora, Abu Dhabi está contratando muita gente que não seja muçulmanos. Porque na tradição islâmica, a mulher não pode tocar no homem. Né? Tem essa diferenciação. Então, nos casos dos hospitais que atendem ao público em geral, tem que ser pessoas que possam atender homem e mulher. Então, eles anunciaram recentemente nos jornais contratando profissionais de saúde não islâmicos. Né? Principalmente mulheres, doutoras, médicas, mulheres. Então, mais uma oportunidade aí para todo mundo, quem falar inglês, quiser aplicar, o pessoal que está contratando direto. Você vê isso aqui está sempre com oportunidade para todas as áreas. O país está em constante desenvolvimento. Está sempre em desenvolvimento. Isso aqui não para nunca. Uma repórter, inclusive uma repórter americana, perguntou ao Sheik de Dubai, Sheik Mohammed, e quando que Dubai vai parar? Ele falou assim, isso aqui não vai parar nunca, isso aqui é um dínamo. Isso é um processo, não tem fim. E a gente vê obra aí tudo quanto é esquina, né? O país está... Eu estou aqui há 20 anos, eu vi a transformação. Quando eu cheguei aqui, a Sheikh Zayed Road era vazia, não tinha quase prédios ali. Pouquíssimos prédios na Sheikh Zayed Road, que é a principal avenida do país. Hoje em dia está lotada de prédios e continua crescendo. Né? Isso aqui
Isso aqui é um privilégio, ter o João aqui com a gente aqui. Isso aí é um dinossauro, conhece muito, muito, muito. E eu fiquei muito lisonjeado quando eu fiz o convite, ele aceitou. E eu não poderia ser diferente, né? É uma plataforma voltada para o esporte, mas eu acho nada mais justo que logo no nosso primeiro episódio a gente pudesse contextualizar, né? Todo esse lado aqui do Emirados, do Golfo. E aí, falando nisso, né, eu recebo muitas perguntas sobre como é a cultura, né? Eu acho que muita gente tem essa curiosidade. Gostaria que você explanasse aí sobre a cultura do povo, as rezas, que tem que parar 5 horas no dia, o Ramadã, é importante você falar dessa relação dos países ali, por exemplo, como eu já citei no início do programa, da Arábia Saudita, se é bem próximo do que é a vida aqui em Dubai ou não, é um pouco mais tradicional. Cara, faz um apanhado geral para as pessoas entenderem, porque muitos profissionais têm o interesse de vir trabalhar aqui. Muita gente tem medo, tem o desconhecimento. E não sabe. Na minha vida aqui, só fazendo um breve comentário, as coisas aconteceram da noite para o dia. Eu trabalhava em Minas, eu recebi um convite, né? Uma pessoa daqui pediu o meu currículo, perguntou se eu tinha interesse em trabalhar, me fez uma proposta, né? Assim, na verdade, era uma pré-proposta. Eu falei, se for isso, eu aceito. E aí as coisas aconteceram, eu recebi um pré-contrato pelo meu e-mail. E aí foi de uma hora para outra. Eu dormi em Minas, acordei no Rio de Janeiro, quando eu vi já estava viajando para Dubai e eu não conhecia nada da cultura. Eu fui conhecer a cultura aqui no dia a dia. Eu lembro que no primeiro dia eu cheguei aqui, era de madrugada, né? E quando 1h da manhã, eu acordei 5 horas da manhã com a oração, assim, vindo dos monges, que eu falei, de onde que é isso? Que voz é essa? Então eu gostaria que você explanasse aí para todo mundo. Pois bem, a cultura dele é baseada nas culturas tribais, como eu te falei, no beduíno, que é o pessoal original da terra, e a religião islâmica, né? O Islã é muito importante, é muito entremeado. A questão religiosa aqui é muito diferente da nossa visão lá do Ocidente. No Ocidente as pessoas não respeitam a religião, né? No Ocidente o pessoal faz chacota, faz tudo. Na sociedade deles aqui isso é impossível, né? Então são sociedade baseada na cultura das tribos do deserto e na religião islâmica. Sim. Tudo é baseado nisso, né? Todas as famílias, toda a sociedade é organizada assim. Então a questão da religião é muito importante, né? Tá fundamental em tudo, né? Por exemplo, o Islã, a religião islâmica, eles têm 5 fundamentos, né? O chamado que você ouviu é um dos fundamentos, que é o azan, né? Que é o chamado da reza. O fundamento é o salat, que é a reza deles diária. Então, o islâmico, o muçulmano, ele reza 5 vezes ao dia. E para tudo, né, João? Pode estar no trabalho, pode estar no treino. Às vezes a gente está no treino, vem o momento da oração, o treino tem que ser interrompido, eles vão lá e a gente tem que respeitar, né? Isso. Todas as empresas, todos os ambientes têm lá uma sala para o pessoal rezar. Se não tiver a mesquita propriamente dita, que é o templo islâmico, tem uma sala especial para isso, o pessoal rezar, né? Eles têm 5 mandamentos, como eu estava falando. O primeiro mandamento é o Shahadá, que é a profissão da fé, né? Você acreditar que Deus é único e que o profeta Muhammad é o mensageiro de Deus. Você falando essa frase em árabe diante de 2 testemunhas, está convertido ao Islã. Deixa eu te cortar aqui rapidinho, que eu também acho legal fazer esse link. O Deus, né, do Islã é o mesmo Deus do... Deus. Só muda o nome. Só muda o nome. O Islã vem da tradição do judaísmo e do cristianismo. Ele acredita nos mesmos profetas que os judeus e os cristãos acreditam. Eles só não acreditam nos santos. Aí, em algum processo ali da caminhada, eles foram para um lado e, Isso, né, a religião surgiu no sétimo século. Né? O cristianismo já estava estabelecido, o judaísmo já estava aqui na península. Então teve o amalgamento dessas tradições que o profeta começou a ter as mensagens e trazendo a tradição do Abraão. Né? Por isso que são consideradas as 3 religiões abraâmicas, né? Então o Islã tem esses 5 mandamentos, diferente do judaísmo e do cristianismo, tem 10 mandamentos. O Islã tem 5 mandamentos. O primeiro é o Shahadá, que é a profissão da fé. O segundo é o Salat, que é rezar 5 vezes ao dia, né? 5 vezes ao dia você vai ouvir aquele chamado, que é o Azan, ou Adan, né? Antes de rezar, a gente tem que fazer aquela purificação, né? Você tem que fazer a purificação antes da reza, e depois disso ele vai lá ter o seu momento com Deus. A reza dura pouco, em média 10 a 15 minutos. A mais longa é do final da tarde, que é de 15 minutos, né? Então, depois que ele faz isso, volta para fazer sua vida diária, né? 5 vezes ao dia, antes do sol nascer, meio-dia, metade da tarde, quando o sol se põe, e 1 hora depois que o sol se põe. Quando escurece totalmente no horizonte, aí tem a última reza do dia, né?
O terceiro pilar é fazer caridade. É muito importante na cultura dele você fazer o compartilhamento, você ajudar o próximo, você ajudar os necessitados. Isso é muito forte na tradição deles aqui, né? A generosidade, né? Eles têm que doar 2,5% do lucro, né? Do que eles conseguiram salvar durante um ano, do lucro que sobrou ali, eles doam 2,5%. E uma coisa muito interessante, não tem ninguém te cobrando por isso. Porque a coisa toda é relação sua com Deus. É você e Deus, não tem intermediário. É tanto que o líder da religião, a pessoa que conduz a reza, ele é só um condutor da reza, né? Que é o imã. A pessoa que fica lá, o sacerdote dele lá na mesquita, ele é só um condutor da reza. E a alimentação, eles não comem carne de porco, né? Pois é, porque o Islã prevê tudo isso daí, né? O terceiro pilar, o quarto pilar é o jejum diário no Ramadã. Durante o dia a gente não pode comer, tu já deve ter previsto isso. Antes era muito mais restrito. Antes você não podia comer nem beber em público. Depois do Covid, Dubai flexibilizou. No meu primeiro ano aqui, eu cheguei no Covid. Os shoppings, eles tinham tapume, eram tampados. Hoje já está mais aberto, né? Isso foi um fenômeno que aconteceu depois do Covid. Depois do Covid, eles flexibilizaram bastante a questão das restrições, né? E hoje em dia as pessoas podem comer na rua, mas não muçulmano. Quem não é muçulmano pode comer e tomar líquidos. O quinto pilar é aquela peregrinação à Meca. Eles vão fazer peregrinação lá na cidade sagrada na Arábia Saudita, fazer os rituais, tudo. A questão das restrições do alimento. Eles não podem tomar bebida alcoólica, não podem usar drogas, não podem comer carne de porco, né? Tudo isso é considerado impuro, considerado haram, proibido. Né? Vem também do judaísmo. O judaísmo também tem essas restrições. O Islã tem muita coisa semelhante com o judaísmo, né? Nessa questão das restrições de alimentos e de uso de toxinas e essas coisas mais, entendeu? Aproveitando aqui para fazer um breve propaganda, né? Vocês estão gostando aí da nossa conversa, do debate. Vou pedir aquele joinha aí, né? Dar aquele like, compartilhar com algum amigo, que é sempre muito interessante, ainda mais agora, no primeiro episódio, para dar aquela força aí pra gente. E a gente poder continuar, né? O intuito nesse programa, trazer sempre convidados. Exato. Entendeu? E, João, como é uma plataforma mais voltada para o esporte, eu quero fazer o link com o esporte. Sim. Eu gostaria de saber se tem algum projeto nacional do governo voltado para o esporte. Se você tem algum conhecimento sobre isso. Eles têm vários projetos, na verdade, em vários tipos de esporte, várias modalidades, né? Porque o esporte também é usado para promover a nacionalidade, o patriotismo. O país é novo, gente. O país tem só 54 anos de existência, né? Então, os esportes têm essa coisa de desenvolver o patriotismo, principalmente o futebol. Então, eles têm projetos voltados para o futebol, para o vôlei, para o basquete, handebol, as artes marciais. Não é só o jiu-jitsu, eles trouxeram tudo para cá. Judô, karatê, tem tudo quanto é tipo de arte marcial, boxe, eles têm federações, tudo isso. As televisões locais, é bem interessante, eles passam o dia inteiro mostrando. Muitas vezes os estádios e as quadras estão vazias, não tem ninguém assistindo, mas está lá eles mostrando as competições. Então tem um incentivo muito grande do governo nesse sentido. Eu não sei especificar exatamente a percentagem que eles alocam para isso, mas tem um incentivo muito grande na questão da promoção dos esportes. O governo financia isso daí tudo. Ou o governo local ou o governo federal, a nível federal, né? Tem essas duas maneiras também de fazer, mas geralmente é a nível local. Porque os estados são autônomos, então são 7 estados, são 7 monarquias absolutistas, então muitos dos projetos que acontecem é a nível local, né? Não é aquele estado centralizado como acontece na nossa realidade lá do Brasil, né? Que tudo vai para Brasília para depois voltar para os estados. Aqui não existe isso. Cada estado desenvolve-se como pode e como quer. O governo federal tem intervenção mínima dentro dos estados, né? O governo federal é mais para proteção, para defesa, para relações exteriores, algumas legislações federais, mas tudo é a nível local. Inclusive, lembra da questão de tirar a carta de condução? Né? Cada estado tem suas regras para isso, né? Você vai para Abu Dhabi é uma regra, Dubai é outra, Sharjah é outra. Então, cada estado tem esse tipo de approach, né? De chegar na maneira de você executar as leis, né? E os decretos. É bom deixar registrado também que o João é um atleta, né? De jiu-jitsu. Inshallah. Faixa o quê, João? Faixa roxa. A faixa marrom agora. Marrom. Aí, marrom, né? Tá atrasadinho. Então, assim, eu acho que é uma pessoa também que, além de trazer muito da cultura, né, aqui, do universo aqui do Golfo, ele também pode cruzar algumas informações com o lado esportivo. E você, como atleta, João, o que você acha que o ambiente daqui pode influenciar na performance de um atleta de alto rendimento? Pois é, uma coisa muito interessante isso daí, né? Eles trazem os melhores do mundo para treinar com eles aqui, né? Eu comecei no maior
ginásio aqui de jiu-jitsu, né? Foi a iniciativa do Sheik lá de Sharjah, que criou aqui em Dubai. E hoje em dia eu tô fazendo jiu-jitsu há 14 anos, né? Parei por vários motivos, porque a gente tem a vida continuando para trabalhar, não sou um atleta 100% atleta, né? Tenho que trabalhar a vida normal. Então, acontece, eles têm muito suporte, eles pagam bem para os atletas. Quando tem as competições em Abu Dhabi, é coisa de $100 mil que o absoluto ganha lá em Abu Dhabi. Imagine, o campeão de jiu-jitsu, o cara leva $100 mil se ele bateu o adversário lá em Abu Dhabi no jiu-jitsu sem kimono, né? Então tem muito incentivo nesse sentido, né? Principalmente começou em Abu Dhabi, né? E depois espalhou por todos os estados. Agora, todo mundo agora está abrindo academias aqui. Todos os grandes nomes de academias de jiu-jitsu estão abrindo filiais em Dubai. Você diz aí o nome, qualquer um desses famosos aí, né? Eu não vou citar nenhum nem outro para ninguém ficar dizendo assim que eu não lembrei, mas todos os grandes nomes do jiu-jitsu abriram academias em Abu Dhabi e Dubai e Abu Dhabi, né? E eventualmente vai abrir nos outros estados também. Então, o Sheik lá que abriu, o Sheik Tariq lá de Sharjah, que abriu o ginásio aqui de jiu-jitsu, né? Juntamente com os irmãos Nogueira, né? E o meu coach, o Rafael, eles trazem, toda vez estão traindo sempre gente de fora. Sempre gente de fora. Os melhores atletas que você imaginar do mundo, eles estão trazendo para cá, né? E tá sempre assim, imagine, você é um atleta de jiu-jitsu aqui, você está em contato com o Renzo Gracie, né? Com os Nogueiras, com todo esse povo que são lendas do jiu-jitsu e do MMA. Eles também estão investindo muito no UFC, né? De vez em quando acontecem os eventos lá em Abu Dhabi e aqui em Dubai também. Então tem um ambiente bem propício para isso. Financiamento, promoção, essas coisas todas, eles estão investindo muito nesse sentido. Eu vou trazer um pouco para a minha área do futebol, né, a situação do ambiente. Quando eu cheguei aqui, eu sofri algumas barreiras, né? Porque, por exemplo, a suplementação hoje ela é fundamental na vida de qualquer esportista. E muitas das vezes eu tentei introduzir, né? A creatina, o whey protein, e eles tinham aquela rejeição, né? Falou, o que é isso, coach? Porque assim, a gente chegando, né? Aqui, eles além de não ter o conhecimento, não era da cultura deles. E tudo é um processo, né? É uma quebra de barreira. Adaptação. De adaptar, deles perceberem que aquilo é importante para eles, que vai melhorar o desempenho. Então, essa relação também de muitos atletas meus, por exemplo, que como eles têm uma outra profissão, né? Porque ali a gente vive ali num contexto profissional, atletas que vêm da Premier League, do mundo europeu, jogadores de alto escalão, mas no mesmo time jogam jogadores locais daqui que têm uma profissão. É uma loucura. Um jogador extremamente profissional, que precisa de todo o suporte, mas ele joga do lado e a gente precisa de ter desses jogadores da mesma forma que precisa do outro. Joga com jogadores ali que acaba o treino, toma banho e vai trabalhar a noite toda na polícia. Entendeu? Então, assim... O jiu-jitsu é a mesma coisa esse também. ambiente, assim, ele acaba influenciando na vida do esportista, né? Então, isso aí é bem interessante. E outra coisa também que eu acho interessante nós podermos mencionar, como aqui é um país muito organizado e tem muitas regras, e um atleta, né, ele precisa de disciplina e regra. Você acha que esse meio aqui é um meio propício também para que ele possa desenvolver mais, ou você acha que é uma barreira? Não, assim, acho que é bom para ele porque aqui tem menos tentações que no Ocidente, né? Apesar de Dubai ter uma vida noturna muito interessante, mas aqui tem menos tentações por causa dessas restrições que tem, né, de comportamento, né? Quando você está em público é uma coisa, quando está na sua casa é outra, né? Que lá no Ocidente, por exemplo, é mais aberto nesse sentido. Aqui para o atleta seria mais interessante, porque já não tem tanta tentação. Ele vai se regrar mais, ele vai se policiar mais. Porque uma vez que ele vem trabalhar para os times daqui, ele está representando os times, está representando os sheiks, o Estado também. Sim. Então ele não pode se envolver com escândalo, por exemplo, ele não pode estar se envolvendo com coisas bobas, né? Então ajuda nesse sentido, sim, na questão da disciplina, porque é um lugar mais regrado, mais restrito, né? A questão de comportamento em público e tudo mais. Né? E a gente falou aqui que é um país que está em constante desenvolvimento, né? Sim. Mas e pensando no esporte, né? Você acredita que esse desenvolvimento ainda vai levar um tempo, né? Porque tudo na vida tem evolução. Você acha que as coisas estão acontecendo de uma forma bem acelerada, que daqui a um curto período de tempo nós vamos ver resultados não só no futebol, mas em outras modalidades,
Porque hoje os resultados daqui do Emirados Árabes não são os melhores resultados, né? Por exemplo, a gente vê na Olimpíada, o Emirados participou apenas de uma Copa do Mundo, que foi a de 94 nos Estados Unidos, né? Mas você vê que é um país muito novo, né? Muito novo. Então, assim, eu costumo fazer até um link, né? A gente fala aqui a Arábia Saudita agora, que ela hoje virou um centro, né? Até no meio do futebol, trazendo estrelas, Neymar, Cristiano Ronaldo, jogadores assim que fizeram toda uma história e hoje ídolos, né? De uma geração. Então, você acha o quê? Que o esporte, que apesar de ter um investimento do governo que a gente já conversou, mas você acha que por conta dessas práticas, né, da cultura, de ter algumas coisas, isso, num período curto, eles vão ter um desenvolvimento, uma perspectiva boa? Já está tendo bastante desenvolvimento. Eles já foram campeões várias vezes aqui da Ásia Ocidental, já foram campeões várias vezes do Golfo, batendo times tradicionais como o Egito, teve a Copa Árabe, eles jogaram muito bem na Copa Árabe, na Copa do Golfo. Os times dele têm se destacado nas Copas regionais e asiáticas. Então, assim, para mim, eles tiveram uma boa evolução. Né? Um país novo como esse, 50 e poucos anos de existência somente, já estão batendo de frente com os times que já estão aí, com os países que já estão aí há muitos anos, né? Então, assim, depende de cada esporte, né? No futebol tem desenvolvido bastante, no jiu-jitsu também, outros esportes nem tanto, né? Mas eles estão sempre trazendo atletas famosos para cá. A questão da Arábia Saudita, a Arábia Saudita entrou com muita grana no futebol, né? Criou uma liga super profissional lá e começou a promover os times. Eles têm um fundo soberano de $2 trilhões para gastar lá na Arábia, né? Então eles estão investindo muito, trazendo essas grandes estrelas. Aqui nos Emirados está sendo uma coisa mais orgânica. O cara não criou assim de uma hora para outra, né? Ele começou o processo, Romário passou por aqui, Marcelinho Carioca, vários nomes. Eu conheci o Marco Assunção, né, o ex-jogador lá do Palmeiras e da Seleção, morou aqui também durante o período. Então, vários jogadores famosos passaram por aqui, né? Então, foi um processo. Eles iam trazendo esses nomes famosos para ajudar a promover. Então, o crescimento deles aqui é orgânico, né? Evoluindo continuamente. A Arábia Saudita criaram assim do zero, né? Parabéns para eles lá também e tal. Mas aqui, em termos de longo prazo, aqui está em melhor posição, porque aqui começou bem antes e é um processo. E a tendência é só melhorar, né? Nos próximos anos aí tem mais e mais nomes famosos aqui. E estão começando a fazer também igual os europeus fizeram, começaram a dar passaporte para alguns atletas, né? Que antes era tabu aqui, eles não davam passaporte para ninguém. Agora, nos últimos anos, principalmente depois do Covid, eles começaram a dar passaporte para alguns atletas do futebol e de outras áreas. E o que você acha? Eu acho que os dois pilares no esporte, né? É o atleta e é o profissional. Primeiro, eu queria que você falasse dos atletas. Quem são os atletas de referência aqui? A gente vê que o futebol é um esporte muito popular, né? Uhum. Eu não sei se eles têm um ídolo, um marco assim... Eu não lembro aqui os nomes aqui, mas eles têm alguns dos jogadores daí famosos já, que onde eles vão já viram, são celebridade igual os nossos lá também. Além dos jogadores estrangeiros que moram aqui, tem vários deles aí, de vez em quando você encontra com eles nos shoppings e tudo. O Cristiano Ronaldo tem uma casa na Palme, o Ronaldinho Gaúcho está sempre aqui. O Ronaldinho Gaúcho está morando por aqui, está com aquele visto... O Neymar ganhou uma casa ali na... o Neymar teoricamente comprou a casa e tal, então assim, esse povo todo está vindo para cá. Então eu estou usando esses nomes para promover o deles, né? Então já tem alguns atletas deles que se destacam, o pessoal do lifting, de levantamento de peso, tem uma mulher local que está bombando aí nas competições regionais. Eles promovem muito aqui agora, está acontecendo muito essa questão do levantamento de peso, né? Como chama? Halterofilismo, né? Eles promovem aqui grandes eventos nesse sentido. Eles promoveram agora o Sports World lá em Abu Dhabi, no qual eles promovem tipo uma mini Olimpíada, né? Regional e internacional também. Então, estão sempre tentando promover essas coisas de eventos, assim, ó. Então, assim, os Emirados estão numa posição melhor nesse sentido do futebol, dos esportes em geral, porque é uma coisa orgânica. Eles tiveram um princípio, estão no caminho, estão indo para cima. Né? E melhorando cada vez mais, os investimentos são altos, as qualidades dos clubes aqui são muito boas comparado com outros lugares, né? Eles têm trazido os melhores profissionais do mundo, como você, por exemplo. Eles trazem do Brasil bastante profissionais da área de preparação, da área técnica do futebol. Está cheio aqui nessa região toda. E os Emirados foram pioneiros nisso, né? De trazer os profissionais. Porque é aquela coisa de você entender que, ok, eu não tenho um cara bom, eu vou trazer de fora, sem problema. Enquanto que alguns lugares mantinham aquele nacionalismo, né? Não pode trazer ninguém de fora, era tabu para outros países. Os Emirados falaram, não, se o cara é bom, traz para cá, né? Quantos jogadores, quantos preparadores, quanto o pessoal da área de fisioterapia, todo mundo aqui, né? E vem de fora, Brasil, Portugal, Argentina, né? Tem bastante nessa área.
Então, assim, é um processo, tá evoluindo aí os esportes aqui nessa região, principalmente o futebol. A gente sabe que o Emirados, né, importa muitos profissionais. E você acha que esses profissionais que acabam vindo para cá, com o tempo, né, isso vai acabar se tendo uma escassez desses profissionais, porque os que trabalham aqui, os locais, vão aprendendo, vão pegando cada vez mais informações e vão se capacitando? Ou você acha que sempre vai ter esse canal aberto aqui para profissionais que vêm de fora, principalmente no futebol brasileiro, porque é o país do futebol, né? Uhum. Eles têm muita gente como referência. Isso. Então, eu quero até também fazer um link com a barreira linguística, né? Que muita gente vem para cá despreparado. Então, fazer esse mix aí. Muito bem tocado. Como eu falei, o Dubai e os Emirados estão sempre evoluindo. A população está crescendo, a economia está crescendo, o país está desenvolvendo. Então, nunca vai faltar oportunidade. Até porque não tem gente suficiente para isso. A população dele é só 1 milhão de pessoas. Né? Nós temos 11 milhões de pessoas aqui, a população dele é só 1 milhão de pessoas. Né? Não tem como você preencher essas vagas todas com pessoas locais. Vai ter sempre oportunidade para estrangeiros. Né? Então, assim, a evolução é constante, vai ser essa parte de escassez, eu acho que vai ser difícil acontecer aqui, porque está sempre... Depende da área também, mas nos esportes vai demorar um pouco. Né? Tem muita oportunidade ainda para os profissionais da área, mas a coisa que você citou, a questão da língua, é muito importante as pessoas se prepararem de vir para cá. Vou aprender lá. Não, você tem que vir com um basicão, porque quando você vem falando pelo menos um básico da língua, você já tem oportunidade de crescer dentro da profissão. Se você vem muito travado, você não fala nada em inglês, difícil. Vai ter que depender de tradutores, vai ter que ficar estudando, vai ter que focar noutra coisa, não na profissão. Né? E você sabe, é um investimento. Você vai investir em conhecer outra língua, e falar inglês. Né? E aqui todo mundo fala inglês. É o básico. Do faxineiro ao CEO da companhia, todo mundo fala inglês. Então, para vir para cá, é bom meter um cursinho de inglês, aprender um basicão lá, né, o conversacional, essas coisas todas, para chegar aqui bem. Né? Porque senão fica muito difícil o processo de evolução profissional e até financeira aqui. Se você não fala a língua, vai ser as entrevistas que é tudo em inglês, sim, a pessoa vai perder a paciência contigo porque você não fala a língua, já é um ponto negativo se você não fala um basicão de inglês. Verdade. É muito importante já vir com alguma coisa assim, o inglês básico, né, para poder facilitar as transições aqui com o pessoal local, entender a cultura local também. Tudo tem que ter, e tudo aqui é baseado na língua inglesa. Apesar da língua oficial ser o árabe, o inglês é muito importante. E o próprio árabe, né, já nasce aqui, tendo na escola o inglês, então eles têm 2 línguas ali que... É básico nas escolas, inglês e árabe. João, eu queria agradecer de verdade aí a sua presença. Foi de muita relevância, foi mais de 1 hora de programa. Tenho certeza que contribuiu com a curiosidade de muitas pessoas. O nosso intuito agora vai ser esse. Cada mês aqui está trazendo um profissional. Eu penso em trazer um treinador de goleiro para ele fazer esse link aqui com o povo do Emirados, com o povo de toda essa área aqui do Golfo Pérsico, trazer um preparador físico para a gente debater de uma forma mais direta, trazer a visão do atleta, um jogador, trazer de um treinador, uma pessoa da área da saúde, um fisioterapeuta, um médico, e a gente vai tentar evoluir nesse processo. Quero convidar vocês também para fazer parte dos nossos veículos de comunicação. Temos uma website, né, que é RS Sport Performance, esporte sem o .com.br. Temos um canal também no Facebook e outro no Instagram. E também um canal no Spotify. Que eu falo sobre a rotina, né, dos profissionais no meio de um processo de formação de toda a temporada do esporte. Então, mais uma vez, obrigado a você, João, obrigado a todos, e nos encontramos no próximo programa.